né? E eu quero, nessa oportunidade, então, como eu já falei para vocês, falar sobre derrotando a tentação. Olha que gigante, né? Eu vou voltar um pouquinho para quem está conosco hoje. Essa série eu comecei na outra terça-feira, não essa passada, anterior, aonde eu falei que derrotar o gigante é algo que possível. Primeiro, que ele existe. Os gigantes, eles existem. Eles estão na nossa frente aí. Não adianta fugir, não adianta fazer de conta, não adianta fazer, eu vou fechar o olho, a hora que eu abrir não vai ter mais nada, não adianta. A hora que você abrir o olho, ele vai estar lá, do mesmo jeito. Então, tem que entender, o único jeito é derrotando o bicho, tá? E foi muito interessante, porque eu falei bastante assim, de algo que marcou muito para mim o dia que eu ministrei, que é o seguinte: a nossa vitória, a tua vitória, depende de você encarar. Você encarar, o gigante está ali, né? E o gigante muitas vezes é uma fraqueza que você tem, né? É uma ambição, uma cobiça, né? Inveja, sabe? E se você ficar fazendo de conta, né? Ele vai continuar te derrotando e não vai resolver nada. Então a melhor coisa é olhar no espelho e falar: ó, eu tenho um gigante para vencer, né? Então nessa noite eu quero retomar isso para você entender. Segundo ponto, assim, que é muito importante, é nós lembrarmos que Davi venceu o gigante. Oh, glória! E ali eu viajei por essa mensagem. Ela está no nosso canal, tá? Do YouTube, lá na Igreja Apostólica Vida Abundante, Pastor Joilson Pinho. Você encontra esse primeiro, que é decida, enfrente e vença o gigante, tá? É uma tomada de decisão, você toma essa decisão e vai. Então, eu falei sobre 3 pontos extremamente importantes. O que eu falei? A pedra, o tombo e a espada. Porque quando Davi jogou a pedra, né? Você acha que uma pedra ia derrubar um cara de 3 metros? Né? Mas a atitude dele, a fé dele, né? Não estava na pedra, não estava nele, não. Ele falou: você vem contra mim com tudo isso, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai me dar você na minha mão, né? Então a sua fé é que tem que estar direcionada corretamente, né? Então tome atitude, mas aplique a sua fé em Deus. Tenha fé em Deus, né? E você vai ver. Se você quer uma palavra sobre fé, vai lá e veja uma live que fala a fé que vence, que traz o sobrenatural, que move o sobrenatural. Estava lembrando aqui o título, tá? Fé que move o sobrenatural, poderosa. A pedra, então a pedra foi a atitude, pá, agiu pela fé e jogou, né? Quando ele fez isso, Deus agiu, porque Deus derrubou o gigante. O tombo não foi Davi, não foi a pedra, o tombo foi o gigante, né? Então você age e Deus reage. Você joga a pedra e Deus derruba o gigante, amém? Então a tua decisão é que derruba o gigante. Glória a Deus. Agora Deus deixa com você. Você vai acabar com esse gigante ou você vai deixar ele se levantar de novo? Aí é que entra a espada. Davi pegou, correu, subiu em cima do gigante, pegou a espada dele e cortou a cabeça do gigante. Aleluia! É outra parte sua. Você precisa tomar uma atitude, né? De cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Então é extremamente importante, amém? Então, e no episódio passado eu falei sobre vencendo o eu, o gigante do eu, né? Então nós que ministramos vidas encontramos muito isso, pessoas com esse problema do eu, né? Então aí vem o principal dessa ministração,
Derrotando o Gigante do Eu, tá também no canal. Fala principalmente que nós precisamos entender, né, que o diabo trabalha na nossa mente, na nossa ilusão, no nosso psique, para que nós acreditemos nele, no diabo, não nele, em Deus, no diabo. E aí o negócio dele é nos fazer separar de Deus. Então quando Deus fica fora. Mas quando fala nós, eu e Deus, vitória. Então o eu me separa de Deus. Esse ego, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu sou, né? Arrogância, aquele negócio. Agora quando eu falo assim, eu com Deus sou mais do que vencedor, eu com Deus conquistarei, né? Vou dar um exemplo para você. As muralhas de Jericó, você acha que aquele grupinho lá derrubou as muralhas? Nada, só que eles fizeram a parte deles, né? Só que não foi o eu, né? Gideão, ele estava com 22 mil, Deus falou, é muito, manda os covardes embora. Ele ficou só com 10 mil. Aí ele falou, Senhor, com 10 mil não dá. Ele falou, ainda é muito, eu vou dar vitória e vocês vão falar, eu venci, né? Não, a vitória é minha, né? Então eu vou dar vitória para vocês. Agora faz o teste. Fez o teste, sobraram só 300. E hoje eu falei do 300, né? Com a minha filha, falei, lembra dos 300. Nós queremos ganhar e pensamos que vamos ter muitos, mas Deus dá só 300, né? Ou seja, um grupo reduzido. Mas com esse grupo nós conquistamos, nós vencemos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, veja lá, tá? Hoje eu vou falar sobre derrotando a tentação. Primeiro, abre aí para mim em Gênesis, no capítulo de número 3, e o versículo de número 6, Gênesis 3, e o versículo de número 6, tá? Enquanto você está abrindo aí, enquanto vai aparecer aí na sua tela, eu vou explicar para você que esse texto, ele mostra sobre a primeira tentação, ou seja, relata, né, a queda do homem, no momento em que estava só Adão e Eva na terra. Estava o Adão representando os homens e a Eva representando as mulheres. Então, a derrota deles não seria a derrota só deles, era a derrota da humanidade, né? Então, Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 6, está aqui? Oh, glória! Eu vou me aproveitar aqui então, para ler com vocês, olha lá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha lá, o que foi? Ela se deixou, né? Diz o versículo seguinte: tomou do seu fruto, dentro do mesmo versículo, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. Olha lá, né? Então, nós percebemos aí que aconteceu, né? O que? A tentação. Eles foram tentados, e por causa da tentação, lamentavelmente, eles cederam à tentação, por causa daquilo que foi escrito ali. Volta um pouquinho. Não, isso. E viu a mulher. O diabo mostrou para ela, Janaína, Wagner, o diabo mostrou para ela uma coisa que ela olhava e via. Mas Deus falou, pode comer de todas as frutas, menos daquela que está ali no centro. E ela via aquela fruta todo dia, vários dias, vários meses. A gente não sabe quantos anos eles ficaram lá antes de acontecer isso. E de repente, ela viu na fruta algo que a psique formou. Tem gente que come um hambúrguer dessas marcas que eu não vou falar aqui, né?
As pessoas veem um negócio assim, sabe assim, e começa a babar, porque a psique da pessoa foi seduzida pela tentação. Gente, pastor, vai falar essas coisas? Eu tenho que falar sobre tentação, né? Então o marketing trabalha a psique. O trabalho do marketing é a psique, né? Não é apenas o visual. O visual faz parte e eles trabalham então a propaganda. Então o diabo trabalhou a psique e a mulher viu na fruta algo sobrenatural. Falou: nossa, essa fruta é a melhor que tem no jardim, é a mais bonita, é a mais saborosa. Mas não era. Ela se tornou a mais desejável, né? A mais desejável. Por quê? Porque o diabo trabalhou na psique, né? Eu já falei aqui um outro dia, mas eu preciso falar de novo, por causa que estou falando de tentação, né? O homem ou a mulher é bem casado, abençoado, tem de tudo, sabe? É uma família bem estabelecida, tem recurso, sabe? É um casal bonito, né? Mas de repente um dos dois cai na tentação, começa a olhar e ver na outra pessoa, em outra pessoa, aquilo que ela não vê no marido ou na esposa, né? O diabo vai trabalhando na mente, né? E ela começa a ver, ou ele começa a ver ali assim, ó, né? Então o diabo, ele vai trabalhando. Então ele foi trabalhando na vida de Eva durante tempo ali, e de repente ela começou a ver, né? Por isso que a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, né? Porque o diabo trabalha muito essa questão visual, muito essa questão visual, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Vamos em frente. No capítulo 4 de Gênesis, verso 7, veja um momento que aconteceu. Inclusive, a hora que a pastora falou de Abel e Caim, eu falei: meu Deus, parece que a gente combinou, né? Mas não é isso, né? O Espírito Santo de Deus já sabia. Então, o que aconteceu? O papai deles ensinou para eles a ofertar, a levar ofertas ao Senhor, né? E eles levaram. Só que a Bíblia diz, é bem clara, que Abel levou uma oferta que agradou a Deus, enquanto que Caim levou uma oferta que não agradou a Deus, tá? E aí diz o texto, pode colocar aí para mim, que o Caim ficou triste, verso 6. Disse ao Senhor a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e será sobre ti, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Olha aí, olha que coisa tremenda. Caim estava irado contra o seu irmão. Por quê? Porque o irmão agradou a Deus. Que culpa que ele tinha? Ele fez certo, agradou a Deus, enquanto o outro não fez certo. É claro que ele não fez certo, né? Então Deus não se agradou, mas ele ficou irado contra o seu irmão, e Deus viu. E havia um relacionamento, chama a atenção da gente, é que havia um relacionamento muito próximo, que Deus percebeu o semblante de Caim. Vocês perceberam? Você percebeu? Muito próximo. É um relacionamento que Deus quer ter comigo, com você. De falar para você: por que você está triste? Por que você está desanimado?
E Ele está fazendo isso hoje, falando com você aí. Por quê? Né? E Ele usa o Espírito Santo, né, dele mesmo, para poder nos falar. Ele falou: se você fizer certo, você será aceito. Porém, se você não dominar esse desejo, você vai acabar sendo dominado por ele. Olha aí. Então, nós percebemos que a tentação, ela vem para nos derrubar. Deus avisa, porque Ele nos ama. Porém, Ele não nos proíbe. Deus podia dar falar para Caim: Caim, não levanta a mão contra o teu irmão aí, que eu vou dar Não, Ele deu o livre-arbítrio. E Ele faz isso, ele deixa a pessoa na liberdade que Ele deu, né? Então, o pecado jaz à porta. Ou seja, você está sendo tentado. Resista a isso que está em você. Libera perdão e você será aceito, será abençoado. Porém, se você não dominar ele, ele vai te dominar. Olha que coisa, né, vai? Tremenda. Vamos um pouquinho para frente. Eu estou falando, dando uns exemplos. Depois eu vou ministrar a palavra. Em Gênesis 39, 12, fala sobre a história de um moço bonito, um moço jovem, né? Que servia a Deus. E esse moço estava trabalhando na casa de um homem que comprou ele como escravo. E ele começou trabalhando como escravo, e Deus começou a abençoar ele. E como Deus foi abençoando ele, ele não ficou apenas como escravo, ele passou a ser o chefe de todos os empregados do homem lá. E o homem falou para ele: olha, você cuida de tudo para mim, você só minha esposa e o meu leito, que aí não, aí, né? E amém, ele respeitou. Só que a mulher, diz o texto aí, 39, 12, diz assim: e ela pegou pela roupa, dizendo: deita comigo, José. Eu pus José para você entender ali. E ele deixou a roupa com ela, na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Olha só, era um moço, empregado dela. Ele podia falar: é minha chefe, é minha patroa, ela está mandando eu fazer uma coisa, eu não quero fazer, mas fazer o quê? Tem muita gente que vem para a gente, que é pastor, fala: pastor, o que eu podia fazer, pastor? Sabe, com aquela cara de sem vergonha, né? Mas o que eu podia fazer? Você podia ter feito igual esse moço. Ei, dá no pé, rapaz. Deus te honra, né? Deus honra você. E eu vou dizer para você, Deus honrou esse moço. Deus tirou ele lá de baixo, que ela colocou ele lá no cárcere. Por causa disso, ela mentiu para o esposo. O esposo teve que pôr ele na prisão, e ele ficou lá, encarcerado, anos lá. Mas de repente, Deus é maravilhoso, aleluia. Como ele venceu a tentação, o que Deus fez? Deus honrou, aleluia, glória a Deus. Na hora que a gente é tentado e a gente vence a tentação, para os outros você é um babaca. Os outros podiam ter falado assim: mas José, rapaz, era só você e ela lá, ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo. Você ia continuar aí, de boa. Agora ficou preso, rapaz. Quantos não devem ter falado isso para ele lá? Como fala para a gente, quando nós resistimos às lutas, às tentações, né? Mas eu quero dizer para você, vale a pena resistir à tentação. Eu vou agora em Daniel, e depois vou falar de Jesus, e nós vamos para a palavra. Daniel 1:8. A palavra de Deus nos fala que esse moço propôs no coração dele e dos amigos dele lá, Sadraque, o nome mais conhecido dos três, né? Misael, Azarias e Ananias,
mas se falar isso aí o pessoal não guarda. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então eles colocaram no coração não se contaminar com o banquete, né? O rei fazia lá consagrava lá um banquete lá para os deuses, né? Os deuses, e enchia lá uma mesa maravilhosa. Olhando assim era, quem que não quer um banquete, né? Servido pela autoridade máxima, né? Um banquete, vinho de primeira, né? E eles colocaram então no coração não se contaminar nem com a comida, nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. E aí o chefe até falou assim: rapaz, se eu fizer isso, ó, eu é que vou, eu que morro. Aí eles falaram assim: ó, vamos fazer um teste. Se passar no teste, beleza. E passou no teste. E eu vou dizer para vocês, veja o resultado. Verso 17, 18 e 19 para mim. Olha o resultado, olha só. Não aceitar a tentação, olha o resultado. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. E a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, que era o rei, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Diga glória a Deus, aleluia. Resistiu à tentação, e era uma tentação imposta. Tem que ser. Agora, gente, aprenda uma coisa, presta atenção, você que me assiste, você que está aqui, presta atenção. Quando tem uma lei, que essa lei não fere a palavra de Deus, beleza, vamos cumprir direitinho. Mas o dia e a hora que a lei ferir a palavra de Deus, eu estou desobrigado de respeitar essa lei. Por quê? Porque tem uma lei maior, que é a palavra de Deus. Amém? Então, veja bem, ele preferiu obedecer à lei de Deus, e Deus os honrou. Então quero que você perceba os resultados. E por fim, eu quero falar de Jesus. Jesus também foi tentado, pastor? Vamos lá, Mateus no capítulo 4 e no versículo de número 1, mostra claramente que Jesus também foi tentado. Olha lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E aí o diabo fala assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador disse: se tu és o filho, olha só que coisa, falando, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Por quê? Ele porém disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja bem, eu quero que você perceba que a tentação foi forte, porque fazia 40 dias que Jesus estava jejuando. Então verdadeiramente ele estava com fome, né? E o diabo veio falando: olha, você pode simplesmente pegar essas pedras e falar pelo poder que tem na sua vida, para que elas se transformem em pães. Olha só, tentando Jesus. Mas Jesus falou a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então você vê aí que o diabo trabalhou essa questão da fome,
que é o biológico, físico, falou, né? E Jesus podia cair, ceder, mas ele falou não. E ele resistiu com a palavra. Você percebeu ou não? Ele resistiu com a palavra. Por isso que a gente tem falado aqui muito a palavra, porque é a palavra que nos dá essa resistência para vencer a tentação. Palavra de Deus, palavra de Deus. Na sequência, no versículo seguinte, versículo 3, 4, versículo 3, versículo 5, obrigado. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou lá em cima no pináculo do templo, e ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Tentando trabalhar a psique. Deu para perceber, não? A psique, ó. Mas eu vou mais um pouquinho, que você vai ver. Jesus foi tentado em todas as áreas, né? Todas as áreas. Diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e a glória dos reinos daquele mundo, e disse: tudo isso te darei. Ai, ai. Ele falando assim pro dono do mundo, ó. Falando pro dono do mundo: tá vendo tudo isso? É meu. Tudo isso eu vou te dar. Mentiroso. Você percebe? Trabalhando a psique. Tudo isso eu te dou, se você prostrado me adorar. Mas ele disse o quê? Disse o Senhor: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Aleluia, aleluia. Então, você percebe que ele trabalhou no poder, ele trabalhou na fome, no desejo, sabe assim? Ele foi mostrando, tentando em todas as áreas, né? Mas o Senhor Jesus, ele nos deixa um exemplo. Vamos lá, Provérbio 1:10 para mim. Provérbios 1:10. Olha como o sábio Salomão deixa aí uma palavra assim, ó: filho meu, João Pedro, Gabriel, Wagner, Gislaine, Giovana, Janaína, filha minha, filho meu, se os pecadores procuraram atrair com agrados, te tentando, eu vou traduzir ali para ficar mais fácil: se eles te tentarem, não aceite. Amém? Não aceite. E quando eu leio isso aqui, me vem, João, sabe por quê? Aquelas oferendas, coisas que as pessoas oferecem. Outro dia eu falei aqui, né? Que eu era novinho, não me lembro agora que ano que eu estava na escola, mas era lá nos anos primários lá. Tem uma menininha, aquelas meninas fáceis, né? Que tinha e tem. Ela pegou, não era fácil. E ela chegou na frente dos amiguinhos meus e falou assim: ó, hoje eu vou para trás da escola com você. Sabe assim? E eu falei: não vou, porque eu sou crente. Era a nossa linguagem, né, da época, né? De menino ainda. Eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu não faço essas coisas. Aí todo mundo ficou quieto ali, né? Então, querido, todos nós, em todas as idades, somos tentados. O texto está dizendo para quê? Para não aceitar. Não aceitar. Diz Mateus 26:41. Esse texto você tem que marcar na sua Bíblia. Você tem que escrever assim, ó, na sua casa. Diz assim, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem que vigiar.
Não adianta falar assim: pastor, sabe como é que é, pastor? Como está escrito na Bíblia, pastor? A carne é fraca, né? Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouço isso? Então, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Se eu der lugar ao Espírito, eu venço. Mas se eu der lugar à carne, eu vou cair. Então, não depende, só depende de mim, depende da minha posição. Então, vigiai e orai. Vigia e ora. Vigia e ora. Vigia e ora, para que você não caia. Amém? Então, eu tomo a decisão, eu não vou ceder. E também eu faço o quê? Vigio e oro. Oro em espírito. Não precisa assim, tipo, tá lá a tentação, você dobrar o joelho e começar a orar. Não é isso. É você orar em espírito, aqui dentro. Orar em espírito. Não, para trás de mim, Satanás. Não precisa gritar para ele é espírito. Não é surdo, não. Pode falar baixinho mesmo. Não é a altura, é a autoridade que faz ele. Faz para trás de mim, Satanás. E ó, vamos ver aqui, ó, está escrito aqui. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Veja aí, leia esse versículo. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai a Deus, se submeta a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você se submete a Deus. Você se submete a Deus, se humilha diante de Deus. Mas na hora que você vê o diabo, vê a tentação, você resiste, tá? Igual o Senhor Jesus fez. E o diabo fugirá de vós. Amém? Por quê? Veja, por exemplo, o que diz em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, verso 9 e 10. Veja o que diz lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Olha só o que diz o texto. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, qual que é o problema? Esse desejo forte, essa cobiça, né? Que a gente tem que resistir. Não é resistir ao dinheiro. Oxe, dinheiro não tem problema. O problema é o amor ao dinheiro, a cobiça do dinheiro. A pessoa fala em dinheiro, já começa a tremer, já começa... Começa a falar dinheiro, já começa a passar mal, a pressão sobe, os batimentos, né? Então assim, para. Isso é maligno. Agora o dinheiro não. O dinheiro não tem nada de mal no dinheiro. O dinheiro é bom, nós precisamos de dinheiro. Deus quer que a gente tenha dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro, que eu tenha dinheiro. Amém? Então, o problema não é esse. Então diz o versículo seguinte aí, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, aí está o problema, a cobiça. Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Tá? Então essa cobiça, esse amor ao dinheiro, né? Então ame a Deus e Ele te abençoa, Ele te prospera, tá? Deseje ter dinheiro, não tem problema nenhum, mas não deixe que a cobiça te corrompa, porque é isso que está dizendo esse texto. A palavra do Senhor diz assim: Pai nosso que está no céu, não nos deixe, depois fala, né? Não nos deixe cair em tentação. Então uma coisa importante nesse processo de vencer esse gigante é oração. Pedir a Deus: Senhor, me ajuda, não me deixe cair em tentação. Ou seja, eu vigio, eu oro, tá? Peço a proteção de Deus, tá? Mas eu faço a minha parte. Eu tenho que vigiar, eu
Eu tenho que vigiar. Cada um de nós tem um campo de fraqueza. Um é o dinheiro, o outro é a bebida, o outro é o cigarro, o outro é a cobiça, o outro é mulher. Tem mulher que é homem. Então assim, né? Aquela coisa. Então você precisa resistir. Aí você vai resistindo e orando, você se fortalece nessa área. A área da tua fraqueza passa a ser forte, porque você resistiu e orou, você se torna forte. Você vai continuar vigiando, mas você vai perceber que você não tem mais aquela mesma fraqueza como era. Porém, continua vigiando e orando, tá? Então, para vencer a tentação é através disso. Por quê? Aí que eu pego aquele pessoal que fica: ah, pastor, foi muito forte, tentação foi muito forte. Abre 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, e aí a gente encerra para orar, tá? Então vamos encerrar para orar. Diz aqui: não veio sobre vós tentação, senão tentação humana. E Deus é fiel, que não deixará você ser tentado acima das tuas forças. Acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará para você o escape, para que possais suportar. Olha aí. Amém? Então não tem esse negócio de falar: não. Tentação que Deus permite vir na tua vida, você pode suportar. Não. Fala para o diabo: não quero. Fala para a tentação: não. Eu sou de Jesus. Aí os exemplos eu já dei na Bíblia para você. José, Daniel, Jesus. Lógico que eu dei poucos, mas suficiente para você entender que é possível sim vencer a tentação, derrotar esse gigante através do, primeiro, sua própria vontade. Você falar: eu não quero. É aqui, ó. É aqui. Eu contei um caso meu aqui, né? E tive N oportunidades de cair, mas eu decidi dizer não. Primeiro ponto: decida resistir à tentação. Segundo ponto, resista ao diabo, resista à tentação. Terceiro, vigia. Quarto, ore. Quinto, se fortaleça com a palavra de Deus, porque toda vez que vier alguma tentação, você lembra da palavra e você vence com a palavra. Vem uma tentação, você lembra da palavra e você vence com a palavra. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Vamos falar com Deus. Baixa a sua cabeça. Você pode sim vencer essa tentação. Faz muito tempo que você está caindo, mas você pode dar um basta hoje. Falar: basta, chega. Eu decidi que acabou. A partir de hoje eu não vou mais viver essa vida. Eu vou mudar, eu vou agradar a Deus, e Deus vai me honrar. Aleluia. Senhor querido, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, nesta série, e hoje falamos da tentação. A tentação, Pai, muitas vezes, eu não falei muito aqui, mas a comida, Pai, quantos estão, Senhor meu Pai, acima do peso, porque se deixam dominar, Papai, pela comida, desejam a gula. Senhor, quantos não conseguem sair, Papai, do vício da bebida, Senhor meu Deus.
A bebida é uma droga, é lícita, porque eles ganham dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro, muito dinheiro com isso. Cigarro, Senhor, droga que tem matado as pessoas. Você, meu querido, minha querida, você pode hoje vencer esse gigante. Diga: eu não quero mais isso, eu não quero mais a bebida, eu não quero mais o cigarro, eu não quero mais a pornografia, eu não quero mais o adultério, eu não quero mais essa vida de pecado na minha casa, no meu corpo, no meu lar, na minha família. Você pode dar um basta hoje, dê um basta, diga: eu não quero. E você vai então resistir a cada dia. Você vai dizer: não, Satanás, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Aleluia, aleluia. Depende de você. Agora eu quero te convidar sim a orar, a ler a Bíblia. Orar, ler a Bíblia, isso vai te fortalecer. Aleluia. Você pode, em nome de Jesus, você pode. Com Deus você consegue, com Deus você vai vencer. Aleluia, aleluia. Oh, santo Deus, santo Deus, santo, santo. O jogo, Senhor, quantos estão perdendo, Pai? Perdendo, Senhor, salário, perdendo a família por conta do jogo, Senhor. É jogo que vale dinheiro, jogo que não vale nada, mas fica horas e horas e horas jogando, Senhor. Oh, Senhor querido, quantas tentações os homens, os moços, os meninos, as crianças estão, Senhor, nas tentações, em várias áreas, de várias formas, Pai. Mas nessa noite, a palavra falou: resistir. Diga não, aprenda a fugir, sair fora, porque o Senhor vai te honrar, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero finalizar essa ministração de oração, da oração, para que cada um dos teus filhos, aonde estiver, norte a sul, leste a oeste, aonde estiver, que assistiu, que acompanhou essa pregação, que o teu filho, a tua filha, Pai, se mova, Senhor meu Deus e meu Pai, para esse tempo, para esse momento, para, Senhor meu Deus e meu Pai, ter uma vida de vitória, vitória, derrotando esse gigante terrível, que tem, Senhor meu Deus, destruído a sua vida, destruído a sua família. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor, eu quero orar, que o teu filho seja agora, Senhor, cheio da unção, que ele sinta o Espírito Santo, se ele se posicionou, que ele sinta-se fortalecido através do poder do Espírito Santo, e que ele leia e ore e leia, e que seja vigilante com a ajuda do Espírito Santo, resistindo ao diabo, e ele vai fugindo, e o teu filho vai vencendo, em nome de Jesus.